E aí pessoal, tudo bem? Professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje a nossa aula é sobre propriedades dos radicais, beleza? Mas antes não se esqueça aí, ó, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos que nós vamos postar. E antes de começar, roda a vinheta. Então pessoal, nós vamos falar hoje sobre as propriedades da radiciação, né, dos radicais. Vamos lá para a primeira? Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira propriedade diz o seguinte, que a raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Presta atenção, o índice e o expoente são iguais, né? Então com a pertencendo aos reais não negativos, né, e n pertencendo aos naturais, e n maior do que 1, ou seja, o índice aqui tem que ser sempre maior do que 1, é de 2 para cima. E aqui a gente tem valores que não são negativos, o a não pode ter um valor negativo, porque dentro de números reais a gente não trabalha com raiz negativa. Então olha só, um exemplo aqui, raiz quinta de 32 é igual a 2, por quê? Vamos ver o seguinte, ó. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então nós podemos dizer que raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 elevado a 5, que é igual a, 2, certo? Escrevi 32 aqui, mas é 2, que é igual a 2. O que acontece? A gente diz então que se o índice e o expoente são iguais, eles se anulam. E a gente tem aqui então apenas o radicando como resposta, certo? Vamos lá, olha só aqui. Raiz quarta de 81 é igual a 3. E 81 é igual a 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então nós temos que raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. O expoente e o índice são iguais, eles se anulam. Então nós temos aqui apenas o 3 como resposta. Beleza? Essa é a primeira propriedade. Vamos para a segunda? Vamos lá, a segunda propriedade fala o seguinte, ó. Raiz enésima de a elevado a m é igual a n, a raiz enésima de n dividido por p, com radicando a elevado a m dividido por p. Como assim? Já vou explicar, espera um pouquinho. Com a pertencendo aos reais não negativos, nmp pertencendo aos naturais, com o índice sempre maior do que 1, p diferente de que 0, porque não existe divisão por 0, e p divisor comum de mn. Como assim? Calma, eu vou te explicar, isso é só definição matemática. Vamos lá, olha só, ele está me dizendo o seguinte, que se eu tenho aqui uma raiz, eu posso dividir o índice e o expoente do meu radicando pelo mesmo valor. Vamos lá, né? Eu não posso deixar aqui ficar menor do que 2. Então, o máximo que eu consigo aqui é chegar a 2. É isso que eu tenho que prestar atenção. O 8 para chegar a 2 eu posso dividir por 4. Então, eu teria aqui o seguinte, olha só. 8 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Teríamos como resultado raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Ou seja, eu não preciso demonstrar aqui o 2, porque quando ela é raiz quadrada, a gente omite o 2 do índice. Certo? Aqui a gente ainda continuaria, aplicaria aqui, né? A redução daria 10. Mas enfim, a segunda propriedade a gente quer ver é sobre isso aqui. Aqui, 6 e 4. Qual é o divisor comum entre 6 e 4? Eu consigo dividir por 2. Então ficaria assim, ó. 6 dividido por 2 e 2 elevado a 4 dividido por 2. Daria a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Certo? Dividir por 2 e dividir por 2. E aqui no meu próximo exemplo, eu teria o seguinte, olha só. 6 e 9 eu consigo dividir por 3 e eu consigo dividir por 3. Sempre pelo mesmo número e tem que ser divisível, né? O 6 e o 9 pelo mesmo valor, né? Ele tem que ser divisor comum do índice e do expoente. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3.
Como aqui o 2 não precisa aparecer, ficamos então com raiz quadrada de 5 ao cubo. Beleza, pessoal? Essa é a segunda propriedade. Vamos lá para a terceira agora. Aqui, ó, terceira propriedade, a raiz de índice m tem uma raiz dentro dela de índice n e um radicando a. O que a gente faz aqui? Olha só, quando eu tenho raiz de raiz, eu preciso somente multiplicar os índices. Isso mesmo, ó, m vezes n. Lembrando que o a, gente, ó, precisa ser um valor zero ou positivo, ou seja, um valor, né, não negativo. M e n pertencem aos naturais, como são índices, m e n precisam ser maiores do que 1. Beleza? Olha só, se eu tivesse aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Presta atenção. Raiz de 64 é 8 e raiz cúbica de 8 seria 2. Bom, logo, se eu multiplicasse 3 vezes 2, daria a raiz sexta de 64. Presta atenção, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ou seja, a raiz sexta de 64 é 2. Então aqui eu demonstrei para você, né, a aplicação dessa propriedade e a veracidade dela, certo? Aqui então como que ficaria, gente? Nós precisaríamos apenas fazer isso aqui, ó, 5 vezes 3, ou seja, uma raiz 15ª de 2. Aqui é raiz quadrada e raiz quadrada, ficaria então 2 vezes 2 e aqui 10, ou seja, raiz quarta de 10. Beleza? Essa então é a terceira propriedade da radiciação. Vamos agora para a quarta. Vamos lá então, a quarta propriedade, olha só, raiz enésima de A vezes B. É a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Com A pertencendo aos reais não negativos, B também pertencendo aos reais não negativos, porque a gente precisa ter aqui, né, valores que não sejam negativos para que a gente tenha a existência dessa raiz em números reais. E o n pertence aos naturais com n maior do que 1, porque o índice a gente só tem de 2 para cima, só maiores do que 1. Olha só, se eu tivesse então a raiz quadrada de 4 vezes 25, bom, 4 vezes 25 é 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Mas olha só, se eu separasse raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 5 seria 10. Então aqui a demonstração da propriedade sendo aplicada, né? E estamos aqui então agora confirmando que ela realmente funciona. Aqui, como que a gente aplicaria ela? Bom, eu só preciso prestar atenção no seguinte, gente, ó, manter o mesmo índice, né? O 3 vezes raiz de 11, raiz quadrada e raiz quadrada. Aqui, raiz cúbica de 2, então ficaria raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Eu posso separá-las sem problema nenhum. E eu tenho aqui então agora, olha só, raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Beleza? Isso muitas vezes vai acontecer da gente conseguir resolver uma delas e a outra não, certo? Se aqui fossem raízes quadradas, a gente teria a resposta da raiz quadrada de 4 e o outro não. Acabaria simplificando, né? A gente vai ver simplificação na próxima aula. Então aqui eu consigo aplicar. E eu também consigo aplicar se fosse ao contrário. Se eu tivesse aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Né? Eu poderia multiplicar elas, eu poderia juntá-las dentro de um mesmo radical, né? Todas elas aqui no mesmo radicando, então. E conseguiria aí multiplicar 3 vezes 11, talvez até para obter um valor. Beleza? Então tá aí, essa é a quarta propriedade. Vamos agora para a quinta e última. Olá pessoal, a quinta propriedade fala o seguinte então, ó. Raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Ou seja, a gente pode separá-los sem problema nenhum. Com A pertencendo aos reais não negativos e B pertencendo aos reais estritamente positivos, porque é denominador e não pode ser zero. Então o zero não pode entrar aqui. O n pertence aos naturais, com n sempre maior do que 1, porque o índice não existe menor do que 2. É apenas de 2 para cima. Beleza?
Então olha só, vamos comparar essas duas aqui, ó, raiz quadrada de 25 nonos. Ou seja, raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. E se eu fizesse assim, ó, raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, elas são exatamente iguais, não importa se eu fizer desse jeito ou desse jeito, o que mostra então que a minha propriedade pode ser aplicada sem problema nenhum. Aqui o que a gente faria? O seguinte, ó, sempre olhando para o índice, né? O índice tem que continuar igual. Raiz de 3 sobre raiz de 7. Aqui, gente, ó, raiz quinta de A sobre raiz quinta de 5. Só temos que lembrar uma coisa aqui, ó. Com o A pertencendo aos reais, o que? Não negativos. O A não pode ser negativo, tá, gente? Ó, nesse caso aqui, então, eu posso fazer isso desde que o A seja um número de 0 para cima, beleza? E essa daqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer ao contrário, olha só. Os índices são iguais, precisa ser igual. Eu posso então juntá-las aqui como 7 meios. Beleza, pessoal? Então essas são as propriedades da radiciação. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostaram, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Valeu? Eu espero você na próxima aula.